Olá, meus amados do YouTube, sejam bem-vindos a esse canal, meus amados. Eu agradeço a todos vocês que já se inscreveram neste canal e os novos inscritos que aparecerá ainda, porque este é o canal de libertação. Então, meus amados, eu agradeço a todos vocês, mas eu insisto em dizer que você não se inscreveu, nem vai se inscrever neste canal para me seguir. Você se inscreveu, você vai se inscrever neste canal para seguir o Evangelho. Então, meus amados, você está sendo convidado a participar deste pão agora e ficar nesse vídeo até o fim. Eu convido você também, meus amados e minhas amadas, a neste domingo ir lá na minha página do Facebook, Ed do Teclado. Lá eu vou pregar ao vivo neste domingo a partir das 8 horas da manhã. A seguinte mensagem lá: a vida religiosa sem avanço espiritual. Isso é o que nós vamos pregar domingo na página do Facebook ao vivo. Agora nós estamos num vídeo, né? É um vídeo. Então o título que nós vamos adentrar agora tem o seguinte título, né? O diabo tem pouco tempo. Foi isso mesmo que você ouviu. O diabo tem pouco tempo. E foi isso mesmo que eu ouvi por anos esta frase, esta mensagem. O diabo tem pouco tempo. O diabo tem pouco tempo. Aí você pode estar me perguntando, mas não está escrito? É o que nós vamos ler. Se está escrito, nós vamos ler, porque aqui a nossa função é ler. A nossa função aqui não é profetizar, que profeta não existe. O último profeta foi João Batista. Nós respeitamos a palavra. E está escrito aqui que o último profeta foi João Batista. Então nós respeitamos. Eu, como cristão autêntico, eu respeito isso. Né? Que o último profeta foi João Batista. Então, meus amados, o título do nosso tema hoje é esse: o diabo tem pouco tempo. Então, para nós adentrar e ver o tempo do diabo que ele tem, se é pouco, se é muito, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, capítulo 12, né? É isso mesmo, é. Capítulo 12, versículo 12. Apocalipse 12, 12. Abra a sua Bíblia aí. E vamos tirar isso a limpo, né? Vamos ver quanto tempo, vamos descobrir o tempo real que o diabo tem. Apocalipse 12, 12 diz da seguinte maneira: por isso festejai os céus, né? Os céus, o céu. Por isso festejai o céu, e vós, os que nele habitais. Tá vendo? Para começar, nós já vimos aqui nesta passagem que o céu que a Bíblia relata não é o paraíso para onde os crentes pensam que vão. O céu é esse lugar que nós vivemos. Para começar, né? E nós vamos repetir para nós ser bem claro e não ter sombra de dúvida. Por isso festejai os céus. Aí já vem no plural, né? Festejai os céus. E vós, os que neles habita. Vós que habita nos céus. Aqui, ó. Vós que habita nos céus. Que o céu não é o paraíso. O céu é essa região celestiais em que nós vivemos. Esse é o céu da Bíblia que relata aqui. Lá em cima é o paraíso, onde um dia todos nós vamos para lá. Porque foi de lá que nós viemos. Ai da terra e do mar. Preste atenção. Ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vós. Então, meus amados,
quando nós lemos essa mensagem aqui, que o diabo desceu até vós, o que é que vem soar nos nossos ouvidos? Que esse diabo estava no lugar aí, estava escondido, estava só esperando o tempo dele vir. Né? O diabo desceu, tá no pretérito, é uma coisa bem interessante que você tem que ver, está no pretérito passado, desceu já. Não é que ele vai descer, já desceu. O diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo, é o nosso título, né? Sabendo que tem pouco tempo lhe resta. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. Meus amados, eu vou pedir para você apurar bem o seu raciocínio, porque aqui tem muita coisa para falar e nós temos muito pouco tempo disposto a nós. Então eu vou tentar resumir aqui no máximo que eu puder. Bem, os céus eu já mostrei para você que os céus não é o paraíso que nem as igrejas falam. Quando se fala céus para um crente, eles pensam logo no paraíso. Mas céus é nessa região onde nós vivemos. Bem, uma outra coisa importante que nós temos que discernir, quando a Bíblia fala terra, quando está escrito aqui terra, é terra de Israel. Não é Brasil, não é Portugal, não é França, não é Japão, é Israel. Essa é a terra. E quando a Bíblia, aqui no Apocalipse, fala de mar, né, está falando de gentios, do povo gentios. Quando esta palavra mar aparece aqui no livro do Apocalipse, está falando dos gentios. Pois o diabo tem pouco tempo. Eu vou tentar abrir logo seu raciocínio para nós não aprofundar à toa esse estudo. O diabo tem pouco tempo. Eu já cansei. Estou cansado de explicar para as pessoas que a palavra diabo é um contra. É um adjetivo contra. A palavra diabo, né? É um adjetivo contra. É algo que está contra a outro. E já mostrei para vocês que nesse contra, quando nós consideramos que o diabo, que no grego é contra, né? A palavra diabo do grego é algo contra. Então nós vamos achar quem aqui como diabo? A nossa carne. Porque a nossa carne, ela é contra o espírito. Vive na luta, né? A carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Essa é a luta. Então nós estamos achando aqui o diabo do Apocalipse, a carne humana, o ser humano, que vive contra. E nós vamos, e mais na frente nós vamos ver por que eu estou falando que é a carne. Desceu com grande cólera, ou seja, está raivoso mesmo, ou vai, não diz o ditado, né? Ou vai ou racha. O diabo desceu assim. Sabendo que tem pouco tempo. Então, meus amados, no meio evangélico existe quando falamos que os evangélicos dizem que até hoje os evangélicos estão esperando Jesus voltar, porque ele falou que voltava em breve. Jesus falou que voltava em breve. E esse em breve, para o evangélico, está durando até hoje. E não se sabe até quando vai durar esse em breve que Jesus falou. Aí, para se salvar, para se escapar desse breve, quando nós confrontamos com eles, que o breve que eles estão esperando já aconteceu no ano 70, aí eles dizem, não, é que você não sabe. É que um dia para Deus é 1000 anos. E esse pouco tempo do diabo aqui é também 1000 anos. Então, para Deus, um dia é 1000 anos. E para o diabo também, que ele falou que vai restar pouco tempo. Aqui está escrito, né? Está pouco tempo. Pouco tempo que nem 1000 anos se pode falar mais. Porque
2000 anos. E ainda está restando pouco tempo para o diabo. 2000 anos para o diabo é pouco tempo. É, meus amados. Se diz que um dia para Deus é 1000 anos. E para o diabo, então? Que diz que resta pouco tempo. Quantos anos que é? Porque já passaram 2000 anos passaram. Bem, meus amados, vamos continuar a ler. Eu vou pedir para você voltar a Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Capítulo 1. Vai lá no Apocalipse capítulo 1. Vamos ler mais. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Versículo 5. Que é que o povo, o que acontece no meio dos religiosos? Eles pegam um versículo fechado que nós pegou, o versículo 12. O versículo 12. E prega nas igrejas. Não lê contexto, não respeita a data do livro. Outra coisa importante que nós temos que ver, a data que foi escrito esse livro. Porque mesmo que tenha alguém aí que diga que foi escrito em 95, não bate com o que está escrito. Porque esse livro do Apocalipse, nós vamos passar por ele, né? Nós vamos passar por essa mensagem, que diz que o anjo apareceu para João, o apóstolo João, lá na ilha de Pátimo, primeiro. Presta atenção, para você não cair que nem gaiato no navio. Primeiro, as pessoas que dizem que esse Apocalipse foi escrito no ano 95, como que esse livro foi escrito no ano 95, se o Apocalipse relata que o apóstolo João estava lá preso na ilha de Pátimo? Essa visão que João teve, ele estava na ilha de Pátimo. E em 95, João não estava mais na ilha de Pátimo. João tinha sido solto. João, ele foi preso lá por... Ixi, agora me sangrou. Como é? Imperador Nero. João foi preso lá pelo imperador Nero. Aí, depois do imperador Nero, veio Vespasiano. Depois, Tito, seu filho, assumiu, depois da morte de Vespasiano, no ano 80, acho que se não me engano, 81 da era de Cristo, Tito assumiu como imperador e Tito mandou soltar João. E como o livro foi escrito em 95, se João escreveu na ilha de Patmos, tá vendo? Tem cabimento? Não tem cabimento. Aí vem outra coisa. Quando o anjo apareceu para João, mandou ele medir o templo. Você vê, no ano 95, já se fazia 25 anos que o templo tinha sido derrubado. E o que é que João estava medindo então? Então, meus amados, é isso. Essa é a importância de você ter uma mente iluminada e uns olhos iluminados. Mente de Cristo, olhos de Cristo, para você ver esses erros aqui. Né? Vamos ver aqui o Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 e 11. Versículo 10, aqui. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Que dia do Senhor João está relatando aqui? O sábado, foi um dia de sábado. Que o dia do Senhor para os judeus era sábado, João era um judeu. Então, no dia do Senhor, ouvi que também os mesmos que diz que esse livro foi escrito em 95, diz que foi no domingo. Mas o domingo não era o dia do Senhor para os judeus. Para os judeus, o dia do Senhor era no dia de sábado. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Uma grande voz, como de trombeta. Porque João o anjo apareceu para João, a voz do anjo, né, falando com João, e ele está usando aqui, João está usando essa frase trombeta. Porque era através da trombeta que se reuniu o povo para anunciar alguma coisa. Versículo 11
dizendo: o que vês, escreve. O que vês, escreve. Você pode ver que João não estava profetizando também. Ele estava tendo uma visão, né? O que vês, escreve em livro. Presta atenção. O que vês, escreve em livro e manda para quem? E manda para quem? Esse é o ponto da história. Escreve em livro e manda as 7, é 7 ou é 7 milhões de igrejas? Porque há muita mais, tem muito mais do que isso no mundo inteiro. Tem muito mais de 7 milhões de igrejas por aí. Mas a igreja aqui não está falando isso. Aqui está escrito: manda para as 7. 7, ó, 5 mais 2. 7. 7 igrejas. 7 igrejas de Efésio. São 7 igrejas: Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, né? São essas 7 igrejas. Então, aqui nós já vemos um erro no sistema religioso. Primeiro, porque já falei, né, do livro, a data está errada, tudo, né? João, o que João mandou, a voz que João ouviu dizendo que manda para quem? Para as 7 igrejas da Ásia. Cadê essas 7 igrejas? Não tem mais. Então, como é que nós possamos pegar essa leitura hoje e meter nas nossas vidas, trazer elas para nossas vidas e dar vida a isso aqui? Não podemos fazer isso, porque uma vez que nós estamos fazendo isso aqui, segundo as leis físicas do nosso país, é um crime isso aqui. Você está violando um documento aqui. É o que as igrejas estão fazendo, cometendo crime, violando um documento que tem destinatário e tem remetente e destinatário, né? Destinatário. O remetente era João. Ele estava falando com João. E o destinatário? As 7 igrejas da Ásia. Então, uma vez que eu pego isso aqui, trago por dia de hoje, dou vida a isso aqui, para pôr na sua vida, usar contra você na sua vida, eu estou cometendo um crime. Eu estou cometendo um crime. Eu estou me apossando de coisas que não é minha. Eu estou sequestrando isso aqui. Então é isso que o sistema religioso faz. Sequestrando uma coisa que não é deles e trazendo para eles. E isso é crime. Porque a palavra, você está lendo junto comigo, ela tem remetente e destinatário. Remetente João, destinatário às 7 igrejas. Não é 7 milhões, é 7 igrejas da Ásia. Não é do Brasil, nem nada. Deus queria que as 7 igrejas da Ásia soubessem do que estava acontecendo. Vou falar, acontecendo, não é que ia acontecer. Estava acontecendo em Jerusalém. Porque era, que nem as igrejas sempre falam, né? Era o período de tribulação que durou 3 anos e meio. Então, durante esses 3 anos e meio, e chegou essa fase aqui, que o anjo apareceu, que era que ministrava a antiga aliança. Anjo ministrava a antiga aliança. Então o anjo apareceu para João, que pregava a antiga aliança, e falou: olha, o que eu falar com você, você escreve e manda para as 7 igrejas da Ásia. Então, meus amados, nós precisamos respeitar tudo, respeitar a data do livro, conhecer a data do livro, respeitar para quem está endereçado a palavra. E isso aqui nós estamos vendo, o livro do Apocalipse, parece que tem 22 capítulos, né? Mas quem inventou esse negócio de capítulo? Foi o camarada que traduziu isso aqui, porque o livro do Apocalipse é uma carta. É uma carta. Uma carta é uma carta. E essa carta foi dirigida a quem? Para quem João estava escrevendo esse livro do Apocalipse? Para 7 igrejas da Ásia. Não tem nada a ver conosco hoje.
Bem, eu vou pedir para você, aí é que nós vemos, né? Nós já lemos o versículo 12. Tem aqui, eu marquei 2 vezes aqui, eu nem vou voltar para nós ganhar tempo um pouco. Vá no Apocalipse 11, capítulo 11. Nós tivemos no capítulo 12, tivemos agora no capítulo 1. Vamos no capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2. Foi-me dado um caniço, porque é obrigado, a gente está explicando tudo, coisa desnecessária explicar, é obrigado você ficar perdendo o seu tempo para explicar, porque parece que os evangélicos não entendem nada disso. Eles trazem isso para o dia de hoje, como fosse o dia de hoje. E tudo isso aqui era no tempo que eles viviam, né? Foi me dado um caniço. Por que foi dado um caniço para ele? Porque não tinha uma trena. Não existia trena para eles naquela época. Hoje em dia não. Hoje, imagina se o João nem imaginava que hoje nós ia ter trena digital. Você aperta o botão e ela já mede tudo ali na hora. Mas não tinha, foi dado o que? Uma vara. Caniço é uma vara, né? Onde se, eu acho que talvez até hoje se meça lá no Nordeste, quando eles vão medir terra, quem luta com terra vem de terra, a turma mede a terra, né? Então eles usam a vara para medir a terra. E essa vara que foi dada numa visão para João, mandaram medir o quê? Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito, dispõe-te, vai. Né? Dispõe-te, a palavra dispõe-te, a palavra vai. Dispõe-te e mede o santuário de Deus, santuário no singular, santuário, um só. Então, se esse livro foi escrito no ano 95, já tinha passado 25 anos que o tempo que foi abaixo. O tempo foi derrubado no ano 70. Então, depois de 25 anos, o que é que João ia medir lá? Não ia ter que medir nada mais. Para você ver, é só para você ver que o livro, como diz alguém aí, né? Nem preciso falar quem é. Que esse livro foi escrito em 95. Isso já é para tirar a sua mente, desviar a sua mente. Mas uma mente de Cristo não se dizia assim com facilidade. Né? Como é que está aqui? Foi dado, dispõe-te e mede o santuário de Deus. Se aqui tivesse escrito, vamos resumir aqui, se aqui estivesse escrito, dispõe-te, do ano 90, considerando que o livro foi escrito no ano 95, no ano 95 já não era o templo, seria os templos, porque o templo de Deus somos nós. Então, como é que está de templo de Deus hoje? Assim, ó. Templo de Deus hoje somos nós. Depois daquele que foi derrubado, o templo de Deus somos nós. Agora, no ano 1900 e qualquer coisa aí, inventaram uma nova Jerusalém lá, que a ONU fez. A ONU inventou essa Jerusalém. Acho que em 1948, se não me engano. Inventaram a Jerusalém aí, mas uma Jerusalém humana, uma Jerusalém da ONU. Porque a nova Jerusalém, hoje, somos nós aqui, João. Você é João. Somos nós. A nova Jerusalém somos nós também. Então, meus amados, é o que nós vemos aqui, né? Dispõe-te medo o santuário que em 95, há 25 anos que ele já não existia mais. 25 anos. Então você vê que a data do livro afirma muitos, os religiosos, os crentes aceitam isso. Eu não queria falar, mas está descendo o manto aqui. Quem fala que o Apocalipse foi escrito no ano 95 é os católicos. Mas nós estamos vendo aqui que não foi. O que é que João ia medir no ano 95 se o templo, de fato, de verdade, foi derrubado no ano 70? E agora, o templo de Deus somos nós. Então agora é os templos. Somos nós.
o santuário de Deus, ou seu altar, né? Do seu altar. Que altar? O irmão foi medido em 95, isso não existia mais. O seu altar. E os que naquele no altar, né? E os que naquele adora. Quem era que adorava lá? Os judeus. Não era Brasil, não era China, eram os judeus. Somente os judeus adoravam lá. Gentil não podia. Gentil não podia entrar no templo. Não podia. Ficava fora. Mas entrar dentro não podia. Gentil não podia. E é o que está dizendo aqui. O que naquele adora. Aonde está o altar para os judeus adorar hoje? Em lugar nenhum. Versículo 2. Mas deixa à parte o ato exterior. Agora nós estamos chegando no pouco tempo de Satanás. Presta atenção. Mas deixa à parte o ato exterior do santuário. A parte exterior, lá de fora, né? O lado de fora, o anjo não mandou João medir. Ele vai mostrar, ele vai dizer por que não medir a parte de fora. Era até onde os gentios podiam chegar. Mas deixa à parte o átrio exterior lá de fora, do santuário. Não meças, porque foi o ato exterior, né? Foi dado a quem? Aos gentios. Foi dado aos gentios. Quem foi esses gentios que Deus deu o átrio para eles? Quem era esse gentio? De quem o anjo está falando aqui desses gentios? Do exército romano. O diabo tem pouco tempo. O exército romano, que eu já expliquei para você, que a nossa carne é um diabo, que ele é contra o espírito. Então é desse diabo que o Apocalipse está falando, João está falando aqui. E o exército romano tinha pouco tempo. Quanto tempo? A guerra iniciou-se no meado de 66. Mas quando o exército romano reuniu todos mesmo, já foi mais lá para o fim. Foi quando derrubaram o templo, pediram reforço. Então eles tinham pouco tempo para pôr aquilo abaixo e colocar fogo. Pouco tempo. Agora você entendeu. Que não existe diabo do chifrão, nem do rabão, nem de tridente. Isso só tem na cabeça dos crentes. Só tem neles. Só. Esse diabo aqui, que o Apocalipse está relatando, era o exército romano. Que eles tinham pouco tempo. E vieram com toda a força para derrubar o templo e pôr fogo. Estes por 42 meses. Você tem uma calculadora aí? Divida aí. 42 por 12. Quanto que dá? 3 anos e meio. E os crentes não sabem. Os doutores da teologia não sabem. Não lê isso aqui. 42 anos. 42 meses. Dividido por 12, dá quanto? 3 anos e meio. Era esse tempo que o diabo tinha para derrubar o templo, pôr fogo, acabar com tudo, matar sacerdotes. Tudo foi posto ao fim. Chegou ao fim. Era esse pouco tempo. 42 meses. Era o tempo que o diabo tinha para detonar Jerusalém. E ele veio com toda a força e detonou. Que era uma profecia de Deus. Então, meus amados, e para nós encerrar, né, nós lemos todos, 42 meses, calcarão, né, o exército romano, 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Qual era a cidade santa naquela época? Jerusalém. Não era Portugal,
não era Brasília, Brasília é o lugar do demônio. Não era Brasília, não era a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Quem era aqui a cidade santa? Jerusalém. O soldado ia calcá-la durante 42 meses. 3 anos e meio de tribulação. Bem, chegamos ao fim dessa coisa. Vamos para nós encerrar hoje. Para nós encerrar, volta a sua Bíblia volta lá no capítulo 12. Tem um versículo que nós não lemos. Capítulo 12. Nós no capítulo 12, nós lemos o versículo 12. Agora nós vamos ver, agora numa vez só, nós vamos ver o 12, 13 e 14. Para nós encerrar hoje. Aí está aqui como nós já lemos, né? Por isso festejai, ó céus, festejai vocês, que vai acabar esse sacerdote que oprimia o povo de Deus, tomando imposto, tomando dízimo, tomando tudo, se alegrai, festejai. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, ai dos judeus e dos gentios, né? Que os gentios também sofreram essa repressão, os gentios moravam lá em Jerusalém. Pois o diabo desceu, tá vendo que parece que o diabo veio de algum lugar? Soldado romano. Um soldado romano. Desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que há pouco tempo lhe resta. Versículo 13. Quando, pois, o dragão, tá vendo? Então já mudou o sentido de João, o palavreado de João, a terminologia de João, que também não existe nenhum dragão, é uma palavra, do vocabulário de judeu, né? Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher. É para você ver, chegar, onde você vê. Então, esse dragão aqui, nós já vemos quem é. O imperador. Aquele que perseguiu a mulher e saiu matando as crianças. Sabe aquela passagem lá? Nós não vamos ler. Saiu matando aquelas passagens lá, aquelas crianças lá, tudo. E a mulher fugiu para onde? Para o Egito. Então, meus amados, se esse livro até hoje, eu só quero levar você para você raciocinar. Se esse livro é para hoje, é para os dias de hoje, cadê essa mulher? Vai aparecer essa mulher, vai dar a luz que vai dizer aqui na frente, que aqui, ela está aqui, ó. Vamos ler logo. Para a terra, perseguiu a mulher, que deram à luz o filho varão. Quem era esse filho? Jesus. Era Maria. Então, é para o dia de hoje, se o pouco tempo não aconteceu, se eu volto já, que nem diz Jesus, né? Eu volto logo. Vou voltar logo, eu não vou demorar. Então, se não aconteceu, Jesus vai nascer ainda. Jesus vai nascer. Aqui. Está falando de quem? Da mulher. Então, está se falando de algo que aconteceu. Não é para os dias de hoje. Já aconteceu. E os crentes estão esperando aí. Ó. Mas a palavra é clara. E como é que os crentes não leem isso aqui? E eu não vou dizer que o crente é burro. Não vou dizer. Não vou dizer. Tem aquela música, né? Tem aquela música lá que diz que a loira não é burra. Ela só tem preguiça de pensar. Os crentes, eles não são burros. Eles só têm preguiça de ler. Só. Eles não são burros. Persegui a mulher, que nós vemos que era Maria. Está claro aqui que é Maria, né? Que dera à luz um filho varão. Já estamos vendo aqui que é Jesus. Versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia. Por que João está usando essa terminologia? Porque a mulher vazou, foi para o Egito.
duas asas de águia para que voasse. Foi embora Maria e José pegaram e foram embora. Né? Depois que o outro anjo avisou, volta que aquele que te perseguia já morreu. Deram à luz o filho varão. Versículo 14, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voassem até o deserto, ao seu lugar. Aí onde é o seu sustentada, aí onde é sustentada, durante um tempo, durante o tempo que José e Maria ficou no Egito, foram sustentados, com doações, essas coisas aí, né? Foram sustentadas durante um tempo, tempos e metade de outro tempo. Presta atenção, meus amados. Outro tempo, outros tempos, né? Está no plural, seria um tempo, mais dois tempos, que passou de um já é plural. Tempos, como está escrito aqui, dois tempos. E metade de outro tempo. 3 anos e meio foi o tempo que Maria ficou no Egito. Mas José... E prego isso aqui nas igrejas hoje, eles engolem redondinho. Parece aquele comercial da cerveja, não sei o que. Chega desse redondinho. Mas na minha garganta não desce. Já desceu, não nego. Já desceu. Mas não desce mais. Durante um tempo, tempos, né? Passou de um tempo, já está no plural, e metade de um tempo. 3 anos e meio. Foram fora da vista da serpente. Você vê como é. Era um dragão. Era um dragão aqui, ó. Versículo 13. Era um dragão. Agora já é o quê? Uma serpente. Não existe serpente lá no Éden. Quem era essa serpente? Nesse caso aqui, exatamente nesse caso aqui, quem era? Herodes. Herodes. Que mandou perseguir a mulher. Então, meus amados, está escrito aqui, está pregado, está servido o pão, o diabo tem pouco tempo. Resta pouco tempo para o diabo. Se resta pouco tempo, já passou 2000 anos. Esse tempo do diabo meus amados. Então, meus amados, paz e graça. E vá lá no YouTube, no Facebook, domingo, 8 horas da manhã, com pão que vai estar lá. Eu vou pregar domingo ao vivo. A vida religiosa sem avanço espiritual. Então, a pessoa que segue, que tem isso aqui, segue isso aqui na sua totalidade, assim, no literal, segue isso aqui no literal, é pessoas que não teve um mínimo de avanço espiritual. Não teve um mínimo de avanço espiritual. Precisamos avançar espiritualmente. Por isso eu convido você que tem me assistido no YouTube, em Nova Aliança, me assista também no Facebook, Ed do Teclado, porque eu prego um pão na quinta no YouTube e outro no domingo, né, no Facebook. Então, meus amados, está aí, que sejam todos bem-vindos a esse canal. Se inscreva nesse canal, para esse canal crescer e alcançar mais gente. É lamentável o tanto de gente que vive enganados hoje. Hoje mesmo eu tive num velório, né, onde o velório era de crente, e na saída, próxima à saída do corpo, chegou um pastor para pregar, e dizendo que ele dormia o sono do justo. Não dormia não, pastor, ele morreu mesmo. Era meu primo, morreu mesmo. Se ele estivesse dormindo, eu tinha feito um barulho lá, ele tinha acordado, mas ele morreu mesmo. Partiu dessa e para nunca mais. Nunca mais, porque ele vai virar pó. Se ele tiver o Espírito de Deus, o Espírito vai para o céu, mas a carne vira pó. Não dormiu. Espírito não dorme. Não sei porque os que tá claro. Espírito não dorme. E como é que os que dizem que a pessoa que não morreu, está dormiu? Meus amados, tem que ter muita paciência para ver crente falando. Eu fugi até da sala, fiquei por fora, pelo vitro por fora.
Porque se eu estivesse dentro, era capaz de eu falar para o pastor que ele estava mentindo ali. Meus amados, paz e graça, e até o próximo encontro. Que talvez seja amanhã com aquele vídeo, nosso vídeo de Academia da Mente. Paz e graça, sejam todos abençoados com todas as sortes de bênção. Pela palavra de Deus. Amém? Paz e graça.